Boa tarde. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ana, sou autista, e sou mãe do Gabriel, de 8 anos, que também é autista, tá? Hoje eu vou responder 10 perguntas mais frequentes que eu leio na internet sobre autismo, tá? Como eu participo mais de 20 grupos de autismo, grupos de autista, mãe de autista, grupos de autismo adulto, grupos de autismo, né? Então, eu separei aqui 10 perguntas que eu me lembrei que eu escuto muito na internet, né? Porque o meu canal, além de conscientizar, né, ele é para informar. Então, esse vídeo vai ser um pouco informativo, tá? Não sou da área da saúde, mas quem acompanha meus vídeos sabe que, né, eu tenho um hiperfoco no autismo, então eu tô sempre estudando sobre o assunto, né? Não sei tudo sobre o autismo, claro que não, mas são algumas perguntas que eu vejo frequentemente na internet e que eu sei a resposta, né? Se eu não soubesse a resposta, ou tivesse dúvida da resposta, eu não estaria falando aqui, né? Você vai falar uma informação sem ter certeza, né? Então vamos lá. Uma coisa que eu já escutei bastante nos grupos de autismo, tá? Meu filho olha nos olhos e atende comandos. Mesmo assim, ele pode ser autista? Essa pergunta eu vejo às vezes nos grupos, porque muitos autistas, eles têm essas características de não olhar nos olhos, né? E de não atender comandos. Comandos é, por exemplo, vai pegar o travesseiro no quarto, né? Me traz um copo de água, de não entender, não entender comandos. Mas sim, pode mesmo assim ser autista, tá? Porque um autista é diferente do outro. O Gabriel tem um laudo de autismo e desde bebê ele sempre olhou nos olhos, até olhava profundamente nos olhos da gente, né? Desde bebezinho e sempre atendeu comandos. Me lembro, ele recebeu o diagnóstico laudo de autismo com 5 anos, mas com 4 ele já fazia fono, né? E daí eu falei que eu tava estranhando algumas coisas no comportamento dele. E daí a primeira coisa que ela perguntou foi isso, né? Ah, ele atende comandos? Foi sim, né? Porque se eu falasse pra ele, fala no quarto, traz o travesseiro pra mãe, ele fazia. Só que um autista é diferente do outro, né? Ele, mesmo atendendo comandos, né? O espectro é muito amplo, mesmo olhando nos olhos, pode sim ser autista, né? Excesso de telas causa autismo? Já ouvi isso, né? Até de pessoas falando, de profissionais falando isso, né? Que a criança ficar muito tempo no computador, no celular, na TV, a criança podia ficar autista. Gente, isso não existe. Claro que para qualquer criança o excesso de telas faz mal, né? Faz mal para o desenvolvimento, né? Mas não causa autismo, tá? O autista pode ser do espectro? Isso aqui eu também já escuto, gente. Eu escuto e até de gente falando que algum médico disse, gente. Não pode ser do espectro. Porque autismo não é uma doença, autismo é uma condição. A pessoa nasce autista, ela vai morrer autista. Claro que ela pode evoluir muito, né? As terapias, intervenções vão ajudar ela a ter uma qualidade de vida, de ter mais autonomia e de evoluir, assim, digamos, superar muitas dificuldades, né? Pode, de repente, mudar o grau. E tem o leve, moderado, severo, né? Então, quanto mais suporte, mais intensas as características do autismo, mais severo é o grau, né? Que seria o grau 3, né? Pode, né, evoluir muito, as características ficarem mais sutis, muito mais sutis, mas não tem como ser do espectro, tá? O autista pode mudar o grau, isso eu acabei de falar, pode, mas não é assim de um dia para o outro. São muitos e muitos anos de intervenções e também de muito estímulo em casa, né? Então pode sim evoluir, né? O Gabriel, se for comparar, ele começou a terapia com 4 anos, né? Antes do diagnóstico, ele já fazia terapia, começou com 4 anos e meio e faz até hoje, tem quase 9. Ele evoluiu muito. Claro que ainda apresenta várias dificuldades, né? Mas se for comparar, né? Ele mudou muito, evoluiu muito. Né? Outra
questão que eu vejo nos grupos. Ai, mas meu filho, né, tem suspeita de autismo, mas ele gosta de interagir. Ele gosta de interagir. Então, será que ele pode ser autista? Pode, gente. Porque é mito achar que todo autista fica num cantinho, não gosta de conversar e não gosta de pessoas. O autista, né, ele tem dificuldade de socializar, dificuldade de interagir. Só que um autista é diferente do outro. Tem autistas que têm mais dificuldade de interagir, tem autistas que têm menos dificuldade de interagir, mas ele gosta das pessoas. E conforme o grau, conforme, né, o tipo do, né, conforme o autista, isso pode ser mais sutil. Então, sim, o autista pode gostar de interagir. Tem dificuldade na socialização, tem dificuldade de socializar, mas pode gostar de interagir, sim. Todo autista tem talentos? Isso é uma coisa também que a gente tem que cuidar, né? Ai, todo autista tem talentos, todo autista é super inteligente, e não é, tá? Alguns têm talentos, alguns têm superdotação, mas não é, tá? Não são todos. É até a minoria, né? São 10% que tem superdotação ou altas habilidades, né? Que são parecidos, né? Altas habilidades não é a mesma coisa que superdotação, né? Tem autista que pode ter retardo mental, deficiência intelectual, tem autistas que têm o QI na média, tem autistas que têm o QI acima da média, tem autistas que têm altas habilidades, que é em algumas áreas eles se destacam muito, e tem os que têm superdotação, que são aqueles que nem o The Doctor, né? Que são gênios, entre aspas, tá? Então a gente não pode, porque daí o autista tem dificuldade, é a mãe que protege demais, as terapias não estão adiantando, não. O autista pode ser muito diferente do outro, e não são todos que são, né, que têm esses talentos, essa superdotação, não. São minoria, né, na verdade. Outra coisa, todo autista é muito agitado? Não, né, o meu filho é. Porque alguns autistas têm hiperatividade como característica, tá? Meu filho é um 220. Mas tem autistas como eu, né? Que em vez de ter a característica de hiperatividade, tem a característica de passividade, que é extremamente o oposto. Que são aquelas crianças bem paradinhas, bem quietinhas. E também são autistas, tá? Por isso que é muito importante a gente entender que sim, um autista pode ser muito inteligente, muito diferente do outro, tá? Como lidar com as crises no autismo? Eu sempre falo que é mais fácil a gente evitar o incêndio do que apagar o fogo. Então, procuro sempre evitar que meu filho entre em crise, porque depois da crise é complicado e não existe fórmula mágica. E como um autista é diferente do outro, então vai variar também como tu vai conduzir esse autista no momento de crise, tá? Eu sei que tem alguns autistas que vão tomar um banho morno, se acalmam, tem alguns que gostam de ser abraçados. Meu filho, já isso aí vai fazer ele piorar, tá? Mas tem coisas que a gente tem que cuidar. Que nem o meu filho, ele gosta de silêncio no momento da crise. Se tu vai lá começar a falar, conversar para acalmar ele, e uma coisa que é do autismo, muita informação gera irritação, isso vai fazer ele ficar mais brabo, entendeu? Ele gosta de se isolar um pouquinho, né? Mudar o foco, às vezes é bom também, sabe? Mas não existe fórmula mágica, não existe varinha mágica, pum, vão acabar com a crise, né? Na verdade, tem que cuidar para não intensificar a crise, que é falar demais, falar alto, né? É mais, né? Que nem o meu filho, se for abraçar no momento da crise, vai também ficar bem chateado, né? Porque não gosta. Então, é mais cuidar o que não fazer do que fazer. Até porque, infelizmente, não tem fórmula mágica. Nem eu falei, o mais fácil é evitar a crise. O que causa a crise? Sobrecarga sensorial, lugar com barulhos altos, com muito sensorial, muitas luzes, muitos cheiros, muito barulho.
Isso pode provocar uma crise, uma frustração, porque uma das características do autismo é intolerância à frustração, né? Quando são contrariados, né? Então, essas coisas. Não que eu vou fazer todas as vontades do meu filho. Eu não falo todas as vontades do meu filho. Muitas vezes ele quer comprar um brinquedo da loja. Eu falo, não compro. Ele quer comprar um doce, sabe? Não, porque não pode fazer as vontades do autista, né? Isso não é evitar crise, né? O que eu digo assim, que eu tento evitar numa crise é falar muito alto com ele, às vezes, apesar que às vezes eu esqueço, né? E eu tenho a voz muito alta e ele reclama, né? Quando ele tá em crise, ficar falando, tendo que ficar quieta, né? Esses cuidados, porque fazer todas as vontades, isso aí não é o caminho, né? Que todas as crianças, até as crianças autistas, têm que ter limites, senão a gente vai criar mais um outro problema, né? Crianças sem limite, sendo autista ou não, gera mais dificuldades ainda, tá? Deixa eu ver a próxima. Devo dar remédio para meu filho autista? Isso eu vejo muito nos grupos e muita gente ainda condenando. Não deve dar, porque não existe remédio para autismo. Realmente não existe remédio para autismo. Existe remédio para as comorbidades ou para algumas características que são a ansiedade, a irritação, a dificuldade de concentração, a hiperatividade, né? Não tem remédio para autismo. Mas alguns precisam, porque alguns têm uma agitação, uma dificuldade de concentração e uma dificuldade para dormir tão grande que, se não tomarem, como é que vão estudar? Como é que vão absorver a terapia? Né? Já outros não têm necessidade. Então vai depender do autista. Importante é pegar um neuropediatra ou psiquiatra de confiança, né? Vai saber realmente, não dar remédio por dar. Mas alguns precisam. Importante não julgar o pai e a mãe. Achar que tá dando remédio só para a criança não incomodar. É porque isso não existe, né? Isso não vai mudar. Incomodar não vai mudar com remédio ou sem remédio. Vai ser a mesma coisa, né? E claro que a gente sabe que todos os remédios têm efeitos colaterais, porque até um analgésico tem um monte de efeitos colaterais, mas alguns precisam, né? E nem todos precisam. Então, isso tem que ser muito bem avaliado pelo médico, né? Então, para tiver um médico de confiança. Existe exame para autismo? Não existe. Mas muitas vezes, quando há suspeita, o médico vai pedir vários exames para descartar outros transtornos, né? Descartar outras coisas, né? Mas para o autismo é só através de avaliações, é só através do comportamento. O autismo não aparece em exame de sangue, nem em exame de imagem, nem em eletrocefalograma, tomografia, não aparece em nenhum exame. Não aparece, tá, gente? É só através de avaliações no comportamento. Mas a maioria dos médicos vão pedir outros exames para descartar outros transtornos ou outras, né, doenças. Autismo não é doença, né? É uma deficiência, mas outras, né? Outras condições, sei lá, outras coisas, né? Então, alguns vão pedir mesmo assim, tá? Gente, não posso deixar o vídeo longo, porque senão ele corta. Eu sempre faço no sábado, não fiz porque o Gabriel tava gripado e a gripe passou pra mim. Então também tava bastante gripada, por isso que eu não fiz o vídeo sábado, tô fazendo hoje, tá? Curte agora para não esquecer, comente, se inscreva, me ajude a fazer esse canal crescer, porque sem vocês o canal não vai crescer. E se o canal não crescer, eu não vou conseguir divulgar autismo. E só com conhecimento a gente vai diminuir o preconceito. Então preciso muito, muito, muito da ajuda de vocês, tá? Fique com Deus, uma boa semana. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, que eu respondo com o maior carinho, tá? Muito, muito obrigada pela atenção. Uma ótima semana.